Olá! Hoje a gente vai mergulhar na história da crucificação que está lá no Evangelho de Marcos. E o nosso foco vai ser um paradoxo, uma ideia central que é ao mesmo tempo muito poderosa. Bom, vamos lá. Toda a narrativa de Marcos 15 é construída em cima dessa ideia, sabe? A de um rei cujo poder se revela do jeito mais inesperado possível. É algo que realmente desafia tudo que a gente pensa sobre poder e realeza. A história não começa num palácio, numa sala do trono, nada disso. Começa num tribunal. É lá que Jesus é levado diante do governador romano, Pôncio Pilatos. E essa acusação, ela era o ponto central da discórdia. Só que essa frase, rei dos judeus, significava coisas completamente diferentes para cada grupo que estava ali. O que é fascinante aqui é a gente perceber a estratégia por trás dessa acusação. Ela foi feita sob medida, né? Para os líderes religiosos era blasfêmia. Para os romanos era uma ameaça política, um ato de traição. Ou seja, era uma armadilha perfeita, sem escapatória. E a resposta de Jesus é enigmática. Ele não diz sim nos termos que Pilatos entenderia, mas também não nega. É como se ele estivesse afirmando um tipo de realeza que vai muito além da política, algo que a gente não consegue encaixar nas nossas caixinhas. Bom, Pilatos percebe que Jesus foi entregue por pura inveja. Então ele usa um costume da festa da Páscoa e oferece uma escolha para a multidão. A escolha era gritante, né? De um lado, Jesus, o rei dos judeus. Do outro, Barrabás, um rebelde conhecido, um assassino que participou de uma revolta violenta. O contraste não podia ser maior. E então, influenciada pelos líderes, a multidão faz sua escolha. E o ponto crucial é este: o inocente é condenado, no lugar do culpado. É quase como uma prévia, uma amostra do que o sacrifício dele significaria para toda a humanidade. Agora a gente vai para a zombaria dos soldados. Eles vestem Jesus com um manto púrpura, colocam uma coroa de espinhos na cabeça dele e se ajoelham, zombando. Mas o que era para ser um insulto, uma paródia grotesca, acaba se tornando uma confirmação, uma profecia da sua verdadeira identidade, um rei servo que assume a dor do mundo. Depois de ser açoitado e humilhado, Jesus é levado para o Gólgota, que significa lugar da caveira. É lá que ele vai ser executado. Para a gente entender o significado teológico, primeiro a gente precisa ter uma noção do horror físico que era a crucificação. Era um método projetado para ser o símbolo máximo da derrota, da vergonha e da dor. E os eventos se desenrolam num período de 6 horas, super dramático e marcado por sinais sobrenaturais. Às 9 da manhã, a crucificação. Ao meio-dia, a escuridão. E às 3 da tarde, a morte. E aqui o paradoxo fica ainda mais evidente. A placa com a acusação oficial, que deveria ser a zombaria final, acaba proclamando a verdade para todo mundo ver: o rei dos judeus. As pessoas que passavam, os sacerdotes, todos zombavam. E no meio da zombaria, eles falam uma verdade muito mais profunda do que imaginavam. Ele não podia salvar a si mesmo porque a escolha dele era salvar os outros. A gente chega no clímax. A escuridão cobre a terra e Jesus dá um brado, um grito que ecoa para sempre. Ele clama em aramaico, a língua que ele falava no dia a dia. É uma citação direta do começo do Salmo 22. E o que esse grito significa? Não é um grito de quem perdeu a fé, de forma alguma. É a expressão da agonia espiritual mais profunda que se pode imaginar, a de carregar o peso de todo o pecado humano e sentir a separação que isso causa. O último brado dele não foi de derrota, não. Foi um grito de vitória. Um grito que declara que a obra estava completa, que estava consumado. E naquele exato instante acontece algo incrível. O véu do templo, uma barreira que separava o sagrado do profano por séculos, se rasga de cima a baixo. O que isso quer dizer? Que a barreira entre a humanidade e Deus foi removida. O caminho estava aberto. Com a morte de Jesus, a câmera, digamos assim, se vira para um observador que a gente não esperava. Alguém que viu tudo acontecer. Era um centurião romano, um soldado experiente, um agente do mesmo império que tinha acabado de executar Jesus. É ele quem vai ter a revelação final. E aqui, gente, a gente chega no ponto mais alto de toda a narrativa de Marcos. A primeira pessoa no evangelho inteiro a fazer uma confissão clara, direta e correta sobre a identidade de Jesus foi esse soldado romano ao pé da cruz.
E o relato termina assim, não só como uma história do passado, mas como uma pergunta que fica para cada um que ouve. Diante desse rei, desse sacrifício, qual é a resposta?